Você já sentiu que algo no céu se moveu por sua causa, como se de repente um peso saísse dos seus ombros, mesmo que nada ao seu redor tivesse mudado? Talvez você não tenha conseguido explicar, mas sentiu. Algo foi tocado. Algo dentro de você foi ativado. Será que foi Deus? Hoje, enquanto você escuta essa mensagem, existe um mover invisível acontecendo nos céus. E não é coincidência que você esteja aqui. Há um motivo maior, um propósito eterno, uma visitação espiritual liberada diretamente sobre sua história. Deus não trabalha com sorte, com acaso, com encontros aleatórios. O que ele faz tem marca, tem dia, tem nome e hoje, Temosu. O céu está em movimento. E esse movimento não é genérico, é pessoal, é resposta, é cuidado, é cura. Você foi atraído para esse vídeo não porque estava procurando algo, mas porque estava sendo chamado. Você foi puxado pela eternidade para receber uma palavra viva, com direção, com poder, com promessas em fase de cumprimento. Há momentos em que a gente sente que está cansando de esperar, que a fé ainda existe, mas está silenciosa. Oramos, mas nem sempre temos força para insistir. E é exatamente nesses momentos que Deus toca. Não quando estamos fortes, mas quando estamos vulneráveis o suficiente para permitir. E esse toque muda tudo. Você pode até não estar vendo o milagre, mas está sendo envolvido por ele agora mesmo. O céu se moveu por sua causa. E é por isso que esta palavra te alcança com tanta precisão, porque foi preparada por aquele que te conhece. Por completo, não pule. Não avance, não ignore esse sinal. Esse momento tem um peso espiritual eterno. Você está sendo visitado, tocado, transformado, e o que está acontecendo agora pode marcar o início de uma nova estação na sua vida. Se você já sentiu que estava à beira do fim, saiba, esse fim é, na verdade, o ponto exato onde o recomeço foi liberado. Talvez ninguém saiba o quanto você tem se esforçado para continuar, o quanto você tem sustentado dias pesados com um sorriso no rosto, segurando lágrimas em silêncio, engolindo palavras que doem só para manter. Após se caça no trabalho, na vida, você já sentiu que ninguém realmente entende a pressão que você carrega? As decisões que só você pode tomar? A solidão de lidar com batalhas internas que você nem consegue colocar em palavras? Já viveu aquele tipo de cansaço que não passa com sono? Porque é um esgotamento da alma, sim, Deus sabe. Ele viu quando você tentou ser forte por quem ama, mesmo sem saber se teria forças para você mesmo. Ele ouviu as suas orações em silêncio, aquelas que não saíram da boca, mas transbordaram no coração. Ele estava lá quando você se perguntou se tudo isso um dia faria sentido. Essa sensação de estar caminhando sozinho, de estar esperando algo que parece não vir, não passou despercebida. Nem por um segundo, o Senhor te diz hoje. Eu vi, eu ouvi, eu me importei. Cada lágrima não derramada foi contada. Cada resto de renúncia, cada noite em que você não dormiu por causa da preocupação. Cada tentativa de se manter firme enquanto tudo dentro de você gritava por socorro. Toque de Deus vem exatamente nesses lugares. No cansaço que ninguém vê, nas feridas que ninguém reconhece, nos medos que você esconde até de si mesmo. Não é um toque simbólico, religioso ou emocional. É um toque real. É presença, é resposta. Você pode estar cercado por pessoas e ainda assim se sentir invisível. Mas aos olhos de Deus, você nunca passou despercebido. Ele não vê apenas o exterior. Ele enxerga o que está por trás do seu silêncio. Ele conhece o que está oculto aos outros. Ele entende aquilo que nem você consegue explicar. E sabe o que é mais poderoso nisso tudo? É que ele escolheu exatamente esse momento para te visitar. Não quando você estivesse em seu auge, não quando você resolvesse tudo. Mas agora nesse cenário confuso, nessa mistura de fé e cansaço, nesse ponto da caminhada onde tudo parece sem forma. Você não está aqui por acaso. Essa mensagem é um sinal, uma resposta divina de que Deus não te abandonou, não te esqueceu, não desistiu de você. E mais, ele já começou a se mover a seu favor, mesmo antes de você perceber. Você já ouviu falar da mulher do fluxo de sangue? Aquela que por 12 anos sofreu silenciosamente, gastou tudo o que tinha, procurou ajuda em todos os lugares e ainda assim permaneceu doente? Essa mulher vivia isolada, rejeitada, carregando uma dor que ninguém podia curar. Dia, ela ouviu que Jesus estava passando. Ela não tinha um convite, não tinha acesso, ela não era a prioridade de ninguém, mas ela tinha fé. Fé suficiente para crer que se apenas tocasse nas vestes dele, seria curada. E foi exatamente isso que ela fez. Mesmo enfraquecida, mesmo empurrada pela multidão, mesmo com medo de ser repreendida, ela estendeu a mão. Ela tocou. E o milagre aconteceu. Jesus, no meio da multidão, parou, olhou ao redor e perguntou: quem me tocou? Ou os discípulos, confusos, disseram: mas mestre, todos estão te tocando. E ele respondeu:
Alguém me tocou de um jeito diferente porque de mim sai o poder. Isso é o que o toque de Deus faz. Ele transforma o toque humano em milagre divino. Ele responde ao clamor escondido, à fé silenciosa, à entrega total de quem já tentou de tudo, mas decidiu confiar no impossível. A mulher não precisou de palavras bonitas. Não precisou explicar sua dor. Não precisou fazer barulho. Ela apenas creu e tocou. E quando o céu identificou aquele toque, tudo mudou. Hoje você talvez se sinta como ela, exausto de procurar saída cansado do Luther, carregando dores que já não sabe mais como resolver. Mas Deus está dizendo: toque em mim, mesmo que seja com a última força que te resta, porque eu ainda respondo aos toques de fé. Essa história não está na Bíblia apenas para emocionar. Ela está ali para mostrar um princípio eterno. Quando tocamos Jesus com fé, com sinceridade e com entrega, o poder dele se manifesta. Não importa o tempo da dor, não importa o que foi perdido. O que importa é que o toque dele ainda cura, ainda restaura, ainda transforma. E o mais belo foi Jesus quem parou. Foi ele quem notou. Porque quem é tocado com fé nunca passa despercebido. E hoje ele está te olhando também. Sentiu seu toque, ouviu o seu clamor e já liberou resposta. Você pode estar aí agora, sozinho, num canto do quarto, talvez ouvindo essa mensagem com o coração apertado, tentando entender por que certas coisas ainda não mudaram, tentando conciliar fé com frustração, tentando acreditar, mas sentindo que está difícil continuar. E eu quero te lembrar de algo: Deus vê o que ninguém mais vê. Ele enxerga além dos sorrisos forçados, além da rotina corrida, além das palavras que você diz para não preocupar os outros. Deus vê o cansaço da alma, a ansiedade escondida, o medo disfarçado de força. Ele vê o invisível. O toque que ele libera não precisa de espetáculo. Ele age no silêncio, no secreto, nos bastidores. Quando ninguém está olhando, quando você mesmo já não sabe como se manter de pé, ele está ali, operando. E não é operação simbólica. É real. É transformação de dentro para fora. Lembra-se de Elias, o profeta poderoso? Ele que enfrentou os profetas de Baal, que fez fogo cair do céu. Chegou um momento em que ele se escondeu numa caverna, desejando a morte, sentindo-se sozinho, achando que tudo tinha acabado, mas Deus não o repreendeu, Deus não gritou. Deus não apareceu em meio ao vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Deus veio num sussurro, um toque suave, quase imperceptível, mas poderoso o suficiente para restaurar a alma de Elias. É assim que o Senhor age com quem já deu tudo, com quem cansou, mas continua confiando. Ele toca no mais íntimo, no que ninguém pode curar, no que ninguém entende. Deus está te dizendo hoje: eu vi quando você chorou sozinho. Eu vi quando você não quis preocupar ninguém. E eu vi se calou para manter a paz. Eu vi o sacrifício, vi a fidelidade no meio da dor, vi a fé que você ainda carrega, mesmo cambaleante. E por isso, eu liberei algo sobre você. Esse toque que você está sentindo agora, mesmo que não consiga explicar, é real. É presença. É resposta. É socorro bem presente na angústia, e ele está restaurando camadas profundas da sua vida. Coisas que nem você sabia que precisavam ser curadas. Enquanto você escuta, o ambiente ao seu redor começa a mudar. Porque a presença de Deus ela não é passiva. Menos ela movimenta, limpa, organiza, protege. O toque dele age no invisível, mas logo se tornará visível. Vai ser percebido pelas pessoas, pelas circunstâncias, pela paz que começa a tomar conta de você. Você pode não ter contado tudo para ninguém. Pode ter engolido muita coisa sozinho, mas Deus ouviu até os pensamentos que você não ousou verbalizar. E por isso, hoje ele responde com um toque que não apenas consola, mas transforma. Talvez você ainda não veja com clareza. Talvez as coisas ao seu redor pareçam iguais. A rotina continua, os desafios não desapareceram, e você se pergunta: será que algo realmente mudou? Mas a verdade é que no reino espiritual já houve uma movimentação. E ela começou quando Deus tocou em você. Esse toque não foi simbólico. Não foi emocional. Foi eterno. Foi uma liberação específica, direcionada, precisa. Um decreto foi assinado a seu respeito. E agora, ainda que você não consiga ver com os olhos naturais, os efeitos desse milagre já começaram a se manifestar. Você vai perceber isso em pequenas coisas. Uma paz que antes não sentia. Um alívio que parece vir do nada. Uma força que surge em momentos que antes te derrubariam. Isso é sinal. Isso é fruto do toque divino. Deus está reordenando a sua história a partir do interior. E toda transformação verdadeira começa de dentro para fora. Há pessoas sendo removidas do seu caminho. E você talvez nem entenda. Por quê? Mas Deus está limpando o terreno. Está tirando o que impedia, o que atrasava, o que o confundia. Está protegendo você de ambientes e vínculos que não condiziam com o novo que Ele está preparando.
Ao mesmo tempo, novas conexões estão sendo ativadas. Gente que carrega propósito, que compartilha valores, que vai caminhar com você sem cobrar, sem competir, sem julgar. Esse movimento é sobrenatural. Você não precisa forçar, apenas perceber. Portas também estão sendo preparadas. O que estava travado começa a se destravar. Situações que pareciam sem solução começam a fluir. Não será tudo de uma vez, porque o toque de Deus não é imediatista, menos ele é profundo. Mas será constante. E o que começar, ninguém poderá impedir. Sabe aquele ciclo de repetições que te fazia pensar que nada mudava, está sendo quebrado. Aquela sensação de viver dando voltas, de lutar e não ver resultado, está sendo substituída por progresso, por avanço, mesmo que lento, agora será firme, porque está sendo conduzido por mãos eternas. E não apenas você será transformado. A bênção liberada sobre você vai tocar sua casa, sua família, sua história. O toque que Deus dá não para onde começa. Ele se espalha, ele flui. Ele invade áreas adormecidas, relacionamentos feridos, sonhos esquecidos. Tudo começa a ganhar nova forma. Você pode estar esperando algo grandioso, visível e espetacular. Mas a maior prova de que Deus está agindo é essa paz que começa a tomar conta do seu interior. É o medo que começa a perder força. É a esperança que começa a renascer. É isso que transforma. É isso que cura. Acredite. O toque de Deus não foi em vão. A transformação já está em andamento. E você vai viver para ver menos com seus próprios olhos. Menos cada área sendo restaurada, cada porta sendo aberta, cada promessa se cumprindo. Quando Deus toca, Ele não apenas consola menos, Ele cura. Cura a alma, o corpo, os pensamentos, as memórias. Ele entra em áreas que nem você sabia que estavam feridas e começa a colocar tudo no lugar. Não é só um alívio temporário, é uma reconstrução profunda, uma reconfiguração espiritual e emocional a feridas que você carregava há anos, palavras que te marcaram, comparações que te diminuíram, rejeições que você fingiu esquecer, situações que você superou por fora, mas que ainda doíam por dentro. Deus está tocando exatamente aí. E o toque dele não mascara, ele trata, ele cura sem pressa, mas com profundidade. E o que ele cura não volta a doer como antes. O toque de Deus também restaura. Ele traz de volta aquilo que o tempo, as perdas e até os seus próprios erros tentaram apagar. Há promessas que você achou que não viveria mais, sonhos que você arquivou, relacionamentos que pareciam irreparáveis, vínculos que se romperam por mágoas, distâncias ou mal-entendidos. E agora ele está restaurando não da forma antiga, mas da forma certa. Deus está visitando sua casa, está entrando em cômodos da sua vida que você manteve trancados por medo, vergonha ou dor, e o que ele faz quando entra é transformar. Ele restaura o ambiente, limpa espiritualmente, traz leveza, e onde antes havia conflito, começa a broader paz. Onde havia silêncio pesado, começa a surgir comunhão. E mais, Deus não apenas cura e restaura. É o reposiciona. Você foi visto, escolhido, separado. A estação mudou. O que parecia estagnação era na verdade preparação. Ele estava estruturando você por dentro para agora reposicionar você por fora. Lugares onde você foi ignorado agora se tornarão espaços de honra. Portas que antes se fechavam agora se abrirão sem esforço. Não por vaidade, mas por testemunho. O toque que você recebeu carrega um selo, e quem é selado por Deus começa a caminhar com autoridade. Não para se exaltar, mas para cumprir propósito. Você será voz onde antes era silêncio. Cyril Refer, onde antes era invisível. E não precisará provar nada, menos a graça que está sobre você será evidente. E o mais lindo disso tudo, esse toque não se limita a você ao Say Expand. Pessoas ao seu redor começarão a sentir. Sua família será impactada. Seus filhos serão alcançados. Seu lar será envolvido. Porque quando Deus toca alguém, toda a casa é visitada. A bênção se estende. A transformação se espalha. Prepare-se. O que Deus começou já está em andamento. E Ele não faz nada pela metade. A cura virá completa. A restauração será visível. E o reposicionamento, inevitável. Você pode estar se perguntando, tudo isso é lindo, mas como eu levo essa transformação para o meu dia a dia? Como viver de fato esse novo tempo que Deus está ativando em mim? A resposta começa com uma decisão simples, porém poderosa. Permanecer. O Talk Today inicia uma obra, mas a continuidade dela depende da sua permanência na presença. Não se trata de esforço humano, mas de entrega diária, de acordar e lembrar. Hoje eu caminho guiado não por medo, mas por fé. Na prática, isso significa priorizar o que vem do alto. Separar momentos no seu dia para silenciar as vozes do mundo e ouvir a voz de Deus, ler a palavra, mesmo que um versículo por dia.
falar com Ele mesmo que sem palavras bonitas. A intimidade com Deus não exige performance, exige sinceridade. Também é hora de observar os sinais. Quando o céu toca a terra, o ambiente muda. Você começará a perceber novas oportunidades, ideias surgindo, relacionamentos sendo restaurados. Isso não é coincidência. É o fruto da presença dele. Esteja atento, não subestime o simples. O milagre começa no cotidiano. Outro ponto essencial é reorganizar suas prioridades. Pergunte-se o que tem ocupado espaço demais na minha mente, com o que estou gastando minha energia. O toque de Deus traz clareza. Ele revela o que deve ficar e o que precisa sair. Confie nesse discernimento. Dizer não também é sinal de maturidade espiritual. E principalmente, não ande sozinho. Deus está te reconectando com pessoas certas. Busque por comunhão verdadeira. Compartilhe o que tem vivido. Peça oração. Ore por outros. Vulcan foi curado para curar, levantado para levantar. Não guarde o que recebeu só para você. Talvez você precise tomar decisões nos próximos dias. Pode ser algo no trabalho, na família, nos relacionamentos. Antes de decidir, pergunte: essa escolha está alinhada com a leveza que Deus trouxe? Ela confirma a paz que recebi ou reativa o peso antigo? A paz será seu sinal. Viver esse novo tempo é também se permitir sonhar de novo. Muitos sonhos seus foram engavetados, não porque eram errados, mas porque você se anulou por tanto tempo. Agora Deus está dizendo: você também importa, volte a sonhar, volte a escrever, volte a criar, volte a respirar com prazer. E se em algum momento a dúvida voltar, e ela vai voltar, lembre-se do toque. Lembre-se da paz que sentiu. Volte para esse lugar. Deus não é um sentimento passageiro. Ele é presença constante. E cada vez que você se reconecta a Ele, o milagre continua. O que você ouviu aqui não é apenas uma mensagem, menos é um convite, um chamado direto do céu, para que você viva a plenitude daquilo que Deus preparou. Você não está mais sozinho, não está mais desamparado, você foi tocado. E esse toque não foi emocional, foi eterno. A partir de agora, sua vida começa a carregar outra atmosfera. O que antes te paralisava já não tem mais o mesmo poder. O que antes parecia impossível, agora é terreno fértil para milagres. O toque que você recebeu é como uma semente invisível menos, mas a colheita será pública, visível, incontestável. A angústia que te acompanhava está sendo substituída por paz, a dúvida por direção, a culpa por leveza, e de estar perdido dá lugar à convicção de que você foi encontrado, escolhido e reposicionado. Nos próximos dias comece a notar os sinais, pequenas mudanças, reações diferentes, ideias novas, pessoas que se afastam e outras que se aproximam. Não ignore nada disso. Cada detalhe é parte de um grande plano que está se revelando em tempo real. Deus está reconfigurando sua história, com precisão. Se essa palavra te alcançou, se você sentiu no coração que foi visitado de verdade, então declare nos comentários: Deus está tocando a minha casa e curando a minha história. Compartilhe também o nome de alguém por quem você está orando. Nós vamos interceder juntos. Esse canal é um espaço de fé, de cura e de comunidade. E não saia daqui sem se inscrever. Ative as notificações para continuar recebendo palavras, bíblias como esta, preparadas para alimentar sua fé e guiar seus passos. Cada vídeo aqui é um pedacinho do céu tocando a terra, e você faz parte disso. Também quero te convidar a olhar a descrição deste vídeo. Lá você encontrará produtos exclusivos que ajudam a manter este canal vivo. Ao adquirir, você semeia nesse ministério e nos ajuda a continuar espalhando essa mensagem de vida. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Multiplique essa voz, porque o toque de Deus que te alcançou hoje pode alcançar muitos outros através de você. E lembre-se, o toque que Deus deu em você permanece. Ele não retrocede, não desaparece, não se apaga. Ele frutifica, ele conduz, ele transforma. Você está no início de um novo tempo, e este canal é o lugar onde você será lembrado constantemente de que o céu não desistiu de você. Declare mais uma vez: Deus tocou em minha história e ela nunca mais será a mesma.